Olá, internauta, morador de Santo André. A Rede Notícias.net está novamente aqui com as entrevistas das eleições 2012. Eu sou Marcelo Vinha, apresentador, e hoje o nosso candidato é o Alexandre Flacker, do PRTB, candidato aqui a prefeito de Santo André. E a gente gostaria, o caro eleitor, morador de Santo André, conhecesse um pouquinho mais sobre o nosso candidato Alexandre Flacker. Alexandre, fale um pouquinho de você. Bom, primeiramente, olá a todos que nos acompanham na RedeNoticias.net. Eu gostaria muito de agradecer esse espaço que vocês estão abrindo para que eu possa expor um pouco de minhas propostas para Santo André, que é uma cidade que eu amo e que eu cuido com muito carinho. E se não fosse vocês, dificilmente chegaria ao eleitor essas propostas nossas de melhoria de educação, de saúde, de turismo, lazer. Então agradeço ao Ideraldo também, que é o proprietário aqui do shopping que nós estamos, ao café do shopping, a todos vocês, e espero que vocês aproveitem bastante essa entrevista nossa, e espero que eu possa expor bem claro os nossos projetos para a cidade de Santo André. Então nós estamos encerrando aqui o primeiro bloco de apresentação, e em seguida o Alexandre Flacker irá nos dizer ao eleitor de Santo André, a população, os internautas, as suas propostas. E nós fizemos separamos algumas perguntas dos internautas, Então, existem algumas perguntas, alguns tópicos que os internautas e a população em geral colocou como prioridade, no governo. Então, a gente vai estar colocando por tópico. Um dos tópicos que tem se falado muito é das autarquias, A autarquia como o SEMASA. O SEMASA é uma autarquia importantíssima aqui de Santo André. Ah, certeza. A parte ambiental, de estrutura de água, de esgoto, E nós gostaríamos de saber, da sua parte, o que você teria de plano para o SEMASA, sendo que hoje o SEMASA ele tem se colocado como alvo, de algumas denúncias, e a gente gostaria que você falasse um pouco sobre o SEMASA, sobre a estrutura do SEMASA. Legal. Infelizmente, a todos que nos assistem e que vão acompanhar o programa, nós sabemos que o SEMASA hoje é alvo de diversos ataques, diversas críticas, foi aberto CPI, foi fechado CPI, justamente que sendo acusado de vender o Habite, tá certo? E o que acontece? Essa notícia repercutiu no Brasil inteiro. É muito triste você ver uma cidade que você ama, uma cidade que você mora, sendo comandada por pessoas que não têm capacidade técnica para tal. O SEMASA hoje é uma autarquia importantíssima para a prefeitura. Então nós temos sim, nós temos a intenção de criar mais 2 caixas d'água para o SEMASA, com pelo menos 30 mil litros cada uma, tá certo? Porque hoje, em Santo André, existem regiões que não é abastecida, que ainda necessitam de caminhão-pipa. Mas a primeira coisa é fazer uma auditoria geral no SEMASA para identificar outras fraudes, tá? Porque essa é só uma fora outras, tá? Então nós vamos identificar outras fraudes, isso já logo no começo do mandato, nos 3 primeiros meses. Vamos limpar algumas empresas que estão prestando serviço, e com certeza o SEMASA vai voltar a ser uma autarquia, vai voltar a ser um órgão da prefeitura competente e que vai conseguir atender aos munícipes de Santo André. Bom, então nós estamos agora terminando esse primeiro bloco, Em seguida veremos com mais perguntas, e lembramos ao internauta que hoje Alexandre Flacker do PRTB, partido PRTB, está aqui hoje no término da rodada de entrevista da Rede Notícias.net. Mais um minutinho e voltamos. Até mais. Olá, internauta do Rede Notícias.net. Estamos de volta hoje com a entrevista com o candidato a prefeito de Santo André, o Alexandre Flacker, que é do PRTB. O Alexandre está hoje aqui encerrando nosso pool de entrevistas do Rede Notícias. Rede Notícias.net entrevistou todos os candidatos a prefeito de Santo André, está dando essa oportunidade a todos os internautas e os eleitores para que possam escolher cada candidato e suas propostas. Bom, Alexandre, a gente gostaria de saber agora sobre os projetos habitacionais de Santo André. A Minha Casa Minha Vida, Santo André tem um déficit muito grande de habitação. Muitas pessoas estão aguardando,
a entrega da chave, ou seja, pessoas que estão na fila já há 3 anos. Mas não imaginam que está parado, né? Então, e nós gostaríamos que você falasse sobre esse assunto, qual é o seu projeto que você tem para Santo André habitacional? Não, legal. Olha, Marcelo e amigos que nos assistem, em nossas caminhadas, eu ando por Santo André, pelos 4 cantos de Santo André já fazem muito tempo. Tá? Então eu conheço bem, eu conheço como ninguém as necessidades de regiões periféricas da cidade. Tá certo? Eu tive a oportunidade de estar no Jardim Santo André a semana passada e eu visitei 26 casas, tá? 26 famílias, nas quais eles vão ser desabitados, vão ser retirados das casas este mês, tá? São 26 já que já está programado. É região do Missionário. Jardim Santo André, exatamente, Missionários. E conversamos bastante e eu perguntei qual tinha sido qual foi a atitude do atual prefeito. Como que foi feita essa mudança? Ele chegou, deu um prazo, ele vai pagar um auxílio moradia durante alguns meses para vocês ficarem em algum hotel ou algo parecido, até construir ou CDHU ou qualquer outro tipo de moradia que seja adequada para um cidadão de bem viver. E não, chegou uma notificação por escrito, daqui 30 dias a senhora vai ter que se retirar de sua residência. Só isso. Eles estão indo para onde? Hoje, mais de 20 mil famílias foram retiradas, tá? E eu fui ver as famílias que ficaram aqui em Santo André, porque muitas saíram. Foram para Atibaia, foram para Socorro, foram para Mairiporã, mas saíram da cidade. E eu fui visitar as famílias que ficaram. Elas foram simplesmente jogadas em albergue. Um albergue sujo, tá? Um albergue que eu me deparei com um rato. É um albergue, é um salão gigante, um salão enorme, com um monte de placas dividindo as famílias, e cada placa seria como se representasse uma residência. Então a família daqui, pai, mãe, 3, 4, 5 filhos, eles não têm condição de moradia, não têm condição de banho, não têm uma higiene pessoal adequada. Ou seja, o prefeito ele acabou com essas pessoas. E hoje, em Santo André, nós temos mais de 172 comunidades. 172, gente. Tá? É uma pobreza extrema. E olha que Santo André é um dos maiores PIB do Brasil. Nós temos 2 bilhões e 740 milhões de reais anual. Tá certo? Então falar que não construiu, que o governo federal mandou verba para ser construído moradias. E esse dinheiro teve que voltar porque o prefeito simplesmente não construiu. E muitas pessoas que se cadastraram nesse projeto, hoje estão aguardando a entrega da casa, mas nem imaginam de que tá parado, não está funcionando absolutamente nada. Então, primeira coisa, nós vamos fazer um cadastro de todos os moradores, sem exceção, todos os moradores de periferia que ou moram em bolsões ou moram em regiões de risco. Faremos esse cadastro, tá? Em cima desse cadastro, nós iremos mantê-los na própria casa, tá? Claro, com supervisão de profissionais para que não deixem nada aconteça com as famílias, desabamentos, etc. Iremos construir casas, tá certo? Aí sim, vamos mandar uma notificação, daqui 3 meses a senhora vai sair da sua residência, mas já vai vir direto para a sua outra casa. Tá? A sua outra casa vai estar pronta, bonitinha, arrumadinha, pintadinha. Tá certo? Então a proposta nossa é com certeza não deixar nenhum cidadão andreense sem moradia. Isso é uma covardia da atual administração. Eu não sei por que aconteceu isso, porque na saúde também mandaram o verbo e ele não aceitou. Eu não sei se ele não gosta da Dilma ou se ele não gosta do Geraldo Alckmin. Sei que realmente o prefeito não está fazendo. Tá? A proposta nossa é indiferente de partido, A, B, estrelinha, tucano, papagaio. Eu não ligo para partido. Eu ligo para a cidade, eu ligo para o morador andreense. E a proposta minha, a proposta da minha família. Tá certo? Não deixar ninguém sem uma moradia adequada, sem um saneamento básico adequado. Bom, no caso, Alexandre, nós temos uma outra questão do internauta, né, do eleitor aqui de Santo André, que é uma questão muito importante, que é o estádio Bruno José Daniel, né? Bruno José Daniel é um patrimônio histórico, claro, da cidade, né? É um estádio público, né, da prefeitura. E o Bruno José Daniel, como todos estão acompanhado, ele está deteriorado, né? Ele passou por uma situação de demolição
E hoje, tanto o eleitor como o torcedor do Santo André gostaria de um projeto viável, né, um projeto concreto para que possa haver realmente jogos aqui com estrutura, né, infraestrutura para todos os jogadores e para os visitantes também. O que você tem de proposta concreta para o estádio Bruno José Daniel? O nosso estádio ele foi demolido pelo PT. Ele foi demolido, começaram uma obra, tá? O PT começou uma obra com o João Vamileno e disse que continuaria com o próximo prefeito. Aí o PT perdeu a campanha e entrou o doutor Aidan batendo no peito: eu vou reformar o estádio. Eu vou fazer o estádio, eu vou fazer o time de Santo André igual era antigamente. Resumindo, não fez nada. Hoje o estádio está demolido, está jogado às traças. Você se depara com muitos usuários de droga na região, porque não existe segurança na região. Então a proposta do estádio é o seguinte: nós iremos reformar em 3 etapas, tá? Nos primeiros 6 meses do ano que vem, a gente já vai deixar o estádio pronto para uso, tá? 3 etapas, pronto para uso, em 6 meses. Isso é simples, eu já busquei empresas parceiras, tá? Então isso daí vai vir de uma parceria privada. Exatamente. Tem condição de fazer estádio em 6 meses, começar a funcionar, tá certo? Segunda etapa, nós faremos a parte interna do estádio. Então nós vamos fazer um estádio adequado, um estádio para trazer grandes campeonatos aqui para a cidade. E a terceira parte vai ser a parte externa, que a gente quer fazer um estádio bem iluminado, uma coisa bonita para se ver, um ponto praticamente que turístico da cidade de Santo André. Então o estádio, o Cine Teatro Carlos Gomes, a estátua do meu bisavô, que a Semasa foi fazer uma obra, caiu agora as placas. Nós não vamos deixar patrimônio de Santo André largado que nem está largado hoje em dia. No caso do Bruno José Daniel, a gente poderia dizer que é uma proposta concreta, né? Concreta. Uma promessa concreta. de governo, né? Eu não faço promessa. Tudo que eu falo, eu estou embasado na lei, eu pesquisei. Eu sei muito bem aonde o prefeito pode chegar, aonde o prefeito não pode. Como o prefeito pode usar as verbas federais, as verbas estaduais. Por isso que eu falo, hoje eu sou a pessoa mais preparada para assumir a prefeitura de Santo André. Eu tenho equipe e tenho capacidade técnica para isso. Então tudo que eu passo, tanto na área da segurança, quanto na área da saúde, educação, turismo, lazer, eu estou embasado na lei e eu sei que eu consigo alcançar esses projetos. Eu sei que eu consigo tirar do papel. Na verdade, segundo o relato da administração pública, né, do atual gestor e dos secretários desse atual gestor, o problema do Bruno José Daniel se deu por questões financeiras, né? Então a prefeitura, segundo o prefeito, não tem condições de tirar uma verba, né, que está sendo usada para a saúde e para outras finalidades básicas, né, essenciais, uma questão de um estádio de futebol. É o que é, Marcelo, o que eu falo é uma piada, né? É uma piada você escutar uma coisa dessa. Que verba que ele está investindo na área da saúde? Não está investindo verba na área da saúde. Você vai ao Jardim Santo André, você vai no hospital municipal, se você precisa fazer uma microcirurgia, uma cirurgia de hérnia, por exemplo, é 6 meses, 1 ano. Que investimento é esse? Nosso imposto está indo para onde? Você entendeu? Ele vem falar que não tem verba para reformar o estádio. Tem verba e tem muita verba, só que acho que não é bom para o bolso dele. A verdade é essa daí. Tem verba para construir estádio, sim. Se não tem verba, você fala que não tem verba, privatiza. Qual o problema de privatizar? Privatiza. É a sua proposta. Claro, não tem problema nenhum privatizar, você não está vendendo a cidade. Só que agora falar que não tem verba, pode parar, pelo amor de Deus. Eu acho que Santo André, o cidadão andreense, já não está mais engolindo certas coisas, não. Bom, nós estamos terminando mais esse bloco, ednoticias.net, entrevista com os candidatos a prefeito de Santo André, 2012, e em seguida entraremos com outros assuntos relevantes para a cidade. ednoticias.net, o seu canal de informação do ABC. Redenoticias.net, eleições 2012. Estamos aqui novamente nas nossas entrevistas, né, com os candidatos a prefeito de Santo André. Hoje o nosso candidato é o Alexandre Flacker, do PRTB,
E agora iremos tocar no assunto interessante aqui para a cidade, para os andrenses, que seria o projeto do Poupa Tempo, o Poupa Tempo, né? Não o Poupa Tempo da saúde, o Poupa Tempo de serviços, que é um projeto necessário para a cidade, é um projeto que realmente é essencial. Hoje o cidadão que precisa usar o Poupa Tempo tem que se deslocar até São Bernardo, e a gente gostaria que o Alexandre falasse o que ele tem de proposta para o Poupa Tempo de serviço aqui em Santo André. Não, bacana, isso é uma ótima pergunta, Marcelo. Poupa Tempo de serviços, a pessoa de Santo André ou tem que se locomover para São Bernardo ou para São Caetano, não atende fácil. Santo André não tem esse tipo de serviço ainda por má vontade da administração, pois o governador já quis destinar a verba para a construção do Poupa Tempo. Mas tudo bem, isso não vem ao caso. Poupa Tempo de serviços. Para quem não conhece, no centro de Santo André, em frente à estação de trem, existe uma espécie de shopping, que eram os ambulantes que ficavam na rua, chamado Boulevard Itambé. Do lado do Boulevard, existe um terreno privado, tá? Que hoje é um estacionamento, é um espaço enorme, que é essencial para a construção do Poupa Tempo de serviço. É um espaço adequado para a construção do Poupa Tempo de serviço. E com certeza nós teremos o Poupa Tempo de serviço, tá? Nós iremos melhorar em 1000% o movimento do Boulevard Itambé, que eram os antigos comerciantes de rua, e a facilidade do acesso também para quem fica em frente à estação de trem de Santo André. Tá, em termos de financeiro, de gasto, é viável? Existe essa viabilidade? Sim, sim, é viável. Nós já conversamos com o proprietário do imóvel. Ele tem interesse, sim, de passar o imóvel para a Prefeitura de Santo André para a construção do Poupa Tempo de serviço. Tá, um outro assunto importante, colocado pelos internautas aqui de Santo André e pela população, que algumas pessoas estão reclamando, é a questão do trânsito, né? Hoje, logicamente, a quantidade de veículos que circula pela cidade aumentou de uma forma considerável, né? Está aumentando a cada dia, né? As vendas de automóveis não param, né? É constante. Exatamente. E hoje Santo André tem uma malha viária, né? Ultrapassada, né? Então existe a necessidade urgente de se remanejar, se planejar uma nova estrutura, né? Uma opção para que haja um fluxo, né, dos veículos com mais facilidade. O doutor Aidan colocou que Santo André é passagem para outros municípios. Exato. Por exemplo, pessoa que mora em Mauá e trabalha em Santo André, trabalha em São Paulo, passa por Santo André. São Caetano para São Bernardo, exatamente. São Bernardo para São Caetano. Só que não existe hoje um projeto, né, que a gente saiba. Então a gente gostaria de saber o que você tem de concreto como projeto para que se resolva isso, de preferência a curto prazo. Exatamente. Primeira coisa, Marcelão, a Dom Pedro II, para você transpassar ela de São Caetano para São Bernardo, são 3.700 metros. É 1h30 de trânsito, é um trânsito maciço. Então, primeira coisa, nós estamos com parceria com um engenheiro lá de Curitiba, que fez a parte de engenharia de trânsito lá da cidade dele. E veio para cá, deu uma analisada e passou algumas propostas para nós de curto, médio e longo prazo, tá? Curto prazo, Dom Pedro II, 3 mãos vai e um ônibus e uma linha só de ônibus, tá? Ou seja, Dom Pedro inteira vai sentido São Bernardo, tá certo? Sentido de São Caetano para São Bernardo, tá? Avenida Industrial também, 3 mãos vem e uma de ônibus. Com isso já vai melhorar um pouco o trânsito, tá? E o VLT, que é o veículo leve sobre trilho, que vai sair lá do Jardim Santo André, indo para a região central, porque hoje a gente não tem uma linha circular. O VLT consiste em quê? Cada vagão tira 10 ônibus das ruas. E cada linha, o VLT ele não faz curva. O VLT é uma linha reta só. Então ele vai parando nos bairros, o VLT para, o passageiro desce, pega o ônibus que vai entrar para dentro do... Olá, internauta da Rede Notícias.net, estamos voltando nesse último bloco. Hoje nós estamos entrevistando o candidato a prefeito de Santo André, o Alexandre Flacker, pelo PRTB. E nós gostaríamos que o Alexandre Flacker fizesse suas considerações finais, né? Falasse ao eleitor, ao internauta, um pouco mais, finalizasse sua proposta e uma mensagem direto ao eleitor. Legal.
Gostaria de agradecer a todos os internautas que nos assistem, a todo cidadão andreense que nos assistem, que conseguiram acompanhar um pouco das nossas propostas. Obrigado, Marcelo Vinha, se mostrou um ótimo profissional, conhecedor da nossa cidade, inclusive. Bom, agradecer primeiro a Deus pela oportunidade que Ele me deu de ser candidato a prefeito de uma cidade que amo e de uma cidade que cuido com muito carinho. Cidade na qual conheço os 4 cantos e sei os problemas e as coisas boas que existem na cidade, tá? Então, saúde, educação, segurança serão prioridade na minha administração. Eu, como candidato mais jovem da história de Santo André, me comprometo, em nome da família Flacker, família que fundou praticamente nossa cidade, me comprometo em nome da minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, que sempre me acompanham em minha jornada, de que não irei decepcionar vocês, eleitores. Então, no dia 7 de outubro, votem no Flacker 28, tá certo? Eu trago propostas inovadoras. E eu não vou fazer um mandato, nós vamos fazer 4 mandatos. Os primeiros 2 anos eu vou entregar o primeiro projeto de governo, tá feito. Nos próximos 2 anos, o segundo projeto de governo, tá feito. Vamos para a reeleição. E assim, mais 2 projetos de governo, um nos primeiros 2 anos e o outro para os últimos 2 anos. Tá certo? Tudo que falo, está embasado na lei. Eu sei bem o que um prefeito pode fazer e o que um prefeito não pode fazer. Eu sei bem como administrar as verbas federais e as verbas estaduais. Tá? No caso hoje, que nós temos essas ONGs, por que não abrir o concurso público para esses funcionários continuarem em carreira? Ou por que não melhorar o salário de um professor municipal? Ou por que não criar mais creches? Tá certo? Um dos nossos projetos principais também é a criação do Hospital Público Veterinário. Projeto que está sendo plagiado por outros candidatos, mas tudo bem, quer dizer que é um projeto bom. Tá? Criação de uma creche para o idoso. O idoso chega de manhã, faz atividades durante o dia, almoço, janta, café da manhã, café da tarde, artes plásticas, ginástica, dança. No final do dia, o filho ou a filha pega o idoso, leva para casa normalmente. Eu quero uma cidade limpa, eu quero uma cidade mais clara. Santo André hoje está uma cidade amarela, essas lâmpadas velhas. Santo André, você não pode passear com sua família que você tem risco de ser roubado. Então é o que eu falo, a melhor proposta para a cidade de Santo André, Flacker, Alexandre Flacker 28. Votem na mudança, votem na renovação. 28 no dia 7 de outubro. Obrigado e até lá.